Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo hoje para falar sobre o resultado da Petrobras em 2019. O resultado da Petrobras, quando saiu, muita gente comemorando, né? Festejando o resultado dela. Não que tenha vindo ruim, foi um bom resultado, mas também não veio nada de muito diferente. Para quem acompanhou o vídeo que eu fiz ano passado no canal, vou colocar aqui no card, não mudou nada de lá para cá, né? A Petrobras é um case de investimento um prazo um pouquinho mais longo, médio, longo prazo, não vai ter muita mudança assim rapidamente. O maior lucro da história, né, que veio para um exercício de empresa brasileira, na verdade, quando a gente vai ver o lucro recorrente, né, ele ficou bem flat em relação ao ano passado, praticamente não subiu nem 1%. Enfim, vamos aos destaques aí da Petrobras. Ela teve uma receita um pouquinho mais baixa quando comparada com 2018, devido ao preço do petróleo, dos derivados principalmente. Então, normal, né? Algo que está fora do controle dela, tranquilo. Ela conseguiu controlar bem os custos. Na verdade, não é bem controlar, né? A Petrobras tem uma situação que a exploração dela no pré-sal é absurdamente lucrativa, né? Nesse release, eles estão falando em valores abaixo de $5 por barril, né? Que é muito, muito baixo. Então, assim, à medida que a empresa vai focando a sua produção nesses postos do pré-sal, que são muito produtivos, muito rentáveis, o custo de produção vai diminuindo e o lucro bruto aumentando, né? Isso vai acontecer ao longo do tempo. E aí você me pergunta, mas se o pré-sal não é trabalhoso, né, complicado tirar petróleo do fundo do mar, como é que pode ser tão barato? A questão é que ele é muito produtivo. Então a empresa, claro, tem um gasto grande para montar o sistema de produção, mas depois os postos têm uma vazão altíssima, ela tem conseguido montar sistemas com muitos postos interligados. Então esse custo alto da instalação da plataforma, dos navios, ele é bem diluído pelo volume de produção. É por isso que o custo de produção da Petrobras está ridículo no pré-sal. Então a estratégia dela nesse governo é a seguinte: vender tudo que tem na Petrobras fora pré-sal. Basicamente isso, a gente já fala mais disso mais para frente. Enfim, é isso. Despesa operacional, a gente vê uma queda grande aqui, mas teve efeitos não recorrentes em 2018, né? A gente já vê essa linha separada. O resultado é um lucro líquido, né? Deu diferença por causa dessas despesas, mas quando a gente vê o recorrente ficou mais ou menos flat, o que não é ruim, está tranquilo. Está dentro do plano da Petrobras. Né? Fluxo de caixa veio um pouquinho mais alto, a empresa investiu um pouco menos esse ano, eu imagino que ela tem uma tendência, né, de investir talvez quantias mais razoáveis, né, daqui para frente. Mas enfim, tá bom. Por isso que o fluxo de caixa livre, né, ficou bem maior. Não, a EBITDA a gente vê um momento ok também. A dívida dela ficou mais ou menos flat. A gente vê que a dívida líquida até caiu um pouquinho, excluindo o IFRS 16, né, normal um pouquinho mais alto. Mas foi porque esse ano ela teve umas despesas com a assinatura de alguns contratos relevantes, então por isso que a dívida meio que interrompeu a trajetória de queda, mas ela já está num patamar razoavelmente confortável. E além disso, né, a Petrobras está nos planos vender, mas muito ativo. Então ela não precisa se preocupar em baixar a dívida agora, né, já que ela deve ter um influxo de caixa bem grande aí nos próximos anos. Então os destaques foram esses, né, nada demais, a produção está lá, ela voltou a subir a produção um pouquinho, que a gente vê que os derivados, né, teve uma receita um pouco menor de 2018 para 2019, mas beleza, faz parte do negócio. É um ponto ainda de atenção para a Petrobras, porque, né, vocês devem ter acompanhado, quando sobe o preço de derivado, né, a população em geral fica louca, né, o presidente aí meio viazinho populista também não curte muito, mas, né, tomara que o pessoal não intervenha mais nela como interveio no passado. Que mais aqui? Que a gente vê, é impressionante, né? Eu tinha visto isso no meu último vídeo, como o diesel representa bastante da receita da empresa. A gente, consumidor final, tende a olhar mais para a gasolina, né? Mas o diesel é bem mais representativo. Tá, custo de produto foi o que eu comentei. Então a empresa tem conseguido diluir bastante os custos, né? Você vê o custo de produção flat, ano contra ano, né? Quando teve um aumento de produção. Isso pelo que eu já expliquei, né? O pré-sal é muito rentável, né? Ele dá uma rentabilidade muito alta e a tendência isso é aumentar cada vez mais. Nas despesas operacionais tem um efeito que eu comentei, né? Que até aumentou um pouquinho as gerais administrativas,
Mas o grande lance está aqui em outros, né? Ela teve uns impairments, teve muita coisa, na verdade, tanto para mais quanto para menos. Ela receitou lá a venda da TAG, da Liquigás ainda não, né? Ainda não fechou, mas da BR Distribuidora. Aí teve uns outros impairments, então mais, menos dessa diferença aqui, né? Mas isso vai continuar acontecendo na Petrobras, porque ela continua essa trajetória de venda de ativos e dando uma geral nos ativos dela, né? Então aqui eles explicam quais foram os impairments, né? Que deu baixa contábil, tá tranquilo. A gente viu isso ontem no vídeo da Vale. O EBITDA ajustado, né? Um patamar a gente vê esse ano bem bom, perto de EBITDA por barril, né? Perto do ano anterior, bem legal. Aqui é de refino, né? Refino é mais complicadinho um pouco, mas a gente vê que recuperou bem. Enquanto a empresa não vende as refinarias, isso é importante. Bom, o resultado financeiro, ele deu uma piorada aqui, mas foi uma piorada mais por... quer ver? Tiveram umas despesas assim que não... com arrendamento, que é do FRS 16, veio 6 bi a mais de despesa, quase a diferença aqui, por conta de mudança contábil, né? Nada demais. Bom, chegamos ao lucro aqui, a gente já viu que ficou flat, né? Ou seja, quase não teve mudança de um ano para o outro. Aqui a gente vê a diferença do lucro líquido contábil para o não recorrente, para o recorrente, né? Então a gente vai ver os lançamentos que fizeram diferença, principalmente aqui, ó, impairment de ativos, que até teve ano passado, né? Mas esse ano você teve, ó, quase 24 bilhões entrou em caixa da venda da TAG, da BR Distribuidora, de outros ativos menores, entraram aqui e fizeram essa diferença no ano. Por isso que no ano o lucro contábil assim veio mais alto. Aqui eles estão mostrando lá os efeitos do IFRS 16. Okay. Né, lembrando que empresa de petróleo, o IFRS 16 pesa bastante porque o arrendamento das plataformas entra, né, é reclassificado como despesa financeira. E os investimentos foi um ponto-chave, né? De novo, que eu expliquei lá no vídeo, que assim, a Petrobras virou o jogo quando ela passou a racionalizar essas despesas de investimento. A gente vê que esse ano veio maior que 2018, mas foi porque teve assinatura de bônus de aquisição, ou seja, novas concessões que ela ganhou, aqueles leilões que saíram na TV. Se fosse só investimento ordinário, né, teria vindo um pouquinho abaixo. Então, tranquilo, né? Ainda está bem suportado pelo caixa da empresa e é o que eu tinha comentado, né? Esse ano a dívida só não caiu mais por conta dessa assinatura, mas isso vai reverter para a empresa no futuro, né? Bom, aqui a gente vê os principais projetos que a Petrobras tem em andamento, né? Alguns já bem adiantados, terminando esse ano que vem, outros mais para o futuro. Mas são aí projetos grandes. Esse aqui está quase pronto, basicamente, 98%. Aqui 80%, já está indo bem também. Mas são os investimentos, acho que é tudo pré-sal, se eu não me engano. Né, investimentos grandes, mas que vão contribuir com a produção da empresa, com aquela lucratividade, né? Então vai aumentar a rentabilidade da empresa, porque são investimentos que vão ter uma margem muito alta e aumentar bastante o volume de receita. E aqui é o contrário, né? O que a empresa está vendendo. Então a Petrobras basicamente está vendendo tudo que não é pré-sal, né? Então a gente vê eles vendendo alguns campos maduros de pós-sal, né? Que não é pré-sal. Refinaria, tem uns velhos conhecidos aqui, né? TAG, Liquigás, né? Transações assinadas. A Liquigás ainda não entrou o dinheiro, mas já está assinado. A BR Distribuidora está aqui também. Esse campo de Frade foi a PetroRio que comprou, o resto da Petrobras. E mais esse de Baúna, a PetroRio entrou, mas perdeu lá para a australiana. Então a Petrobras está liquidando geral, vendendo tudo quanto não é ativo pré-sal dela. Eu acho uma estratégia interessante, por mais que vender bons ativos nunca seja, né, legal. Por exemplo, a TAG, super rentável, né? Liquigás parece que é bom também. Mas a questão é que a Petrobras ela tem algo melhor para focar, né? Esse plano estratégico dela focar nesses campos de pré-sal tem tudo para ela muito certo, né? Porque a gente já viu, é um ativo super, super rentável. E aí a empresa, quando ela tem esse monte de coisa
fica meio difícil para ela administrar tudo, né? Ela precisa de muito investimento para começar a produção nesses campos de pré-sal. Então me parece ser uma estratégia bem acertada, né? Claro que quando você vê vendendo uma tag, né, não é legal, mas enfim, a Engie foi lá e comprou, então tá tudo certo. Que mais a gente tem aqui outros ativos que ainda não tem, que ela tá vendendo, né, mas ainda não tem nada certo. E você vê a mesma coisa, né, outros campos, né, o restinho da tag. E o grande destaque tá aqui, ó, ativos de refino. Então eles estão botando para jogo aí metade das refinarias da Petrobras, o que eu acho muito interessante porque o refino não tem uma margem tão boa quanto a exploração e produção. O refino é um ponto de atrito da Petrobras com o governo, porque, né, o preço dos derivados aqui no Brasil está ligado ao refino e não à exploração e distribuição, então talvez diminua aí esse potencial de intervenção nela, que a gente sabe que é muito prejudicial. E vai sobrar mais dinheiro para a empresa reduzir endividamento e investir no que vai dar mais dinheiro para ela. Então eu gosto dessa estratégia de desinvestir refino, né? Vão ser valores bem altos, né? Que a empresa vai levantar muito caixa. Então o balanço da Petrobras daqui para frente pode esperar aí muito não recorrente como tem vindo recentemente. E é isso, ó, você vê que eles estão vendendo tudo: campo terrestre, campo de água rasa, campo de água profunda, ativo de refino, concessão exploratória terrestre. Estão vendendo tudo que não é pré-sal, né, na prática. Aqui a gente já viu, dívida líquida e EBITDA dela tá desconsiderando a FRS 2 vezes, tá ok. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom demais aí pra a gente fechar a Petrobras aqui 2019, tá? Ok, bom, pessoal. Petrobras, como eu falei, não tem nenhuma novidade em relação ao ano passado. A empresa segue essa trajetória aí de vender ativos não core e focar no pré-sal. Só que isso não vai vir em um trimestre, não vai vir em um ano, nem dois, né? Coisa mais para frente. Mas ela está nessa estratégia, já está com a dívida sob controle. O pré-sal já é uma realidade, é algo transformador de verdade, né? A Petrobras segue investindo aí, né, dentro das suas capacidades. Então acho que ela tem um futuro bem interessante pela frente. Claro que tem os seus riscos, ainda tem muita intervenção do governo, né, questão de preço de derivado principalmente. Mas a tendência, eu acho que com o tempo ela vai se livrando disso, à medida que ela vende as refinarias. Daqui a pouco não tem mais muito que o governo se meter no negócio dela, beleza? Então é isso aí, essa foi a Petrobras, resultado bom, né? Só assim, não fiquei eufórico como algumas pessoas ficaram, porque não tem nenhuma novidade, mas a Petrobras vem nessa trajetória já há uns 2-3 anos de recuperação, tá bem explicadinho no vídeo que eu coloquei o link aí em cima, beleza? Então é isso aí, pessoal, essa foi a Petrobras, né? Bom carnaval aí para todo mundo, aproveitem para descansar. Quem quiser ainda ver uns videozinhos, vai ter vídeo aqui, acho que todo dia durante o carnaval, beleza? Muito obrigado a todo mundo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.